Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Opinião Segura, e um episódio muito especial. Afinal, hoje a gente abre com uma presença muito especial, um ciclo de entrevistas dedicados à mulher neste mês de março, hoje, 8 de março, Dia Internacional da Mulher. E eu tenho a honra de receber aqui nos estúdios da B2Bub a minha querida amiga, a doutora Gisele Ferreira, Obrigada. Secretária da Mulher do Distrito Federal. Seja muito bem-vinda, secretária. Obrigada, já me sinto em casa aqui. Obrigada a todos aí que vão escutar um pouquinho o que a gente tem a falar. Exato, e eu até estava comentando aqui com a doutora Gisele que ela é a primeira que vem aqui pela segunda vez, né? Num momento muito importante, especial, em que a gente vai poder conversar aqui do tempo em que a senhora esteve aqui, até acompanhando as vossas redes sociais e até a imprensa local, a gente percebe a movimentação que a Secretaria da Mulher tem feito em prol das mulheres do Distrito Federal e não só também do entorno, né? Sendo referência também para todo o Brasil. Até fiz questão de hoje vir aqui com a camisa, né? Não ao Covarde, uma iniciativa da Secretaria da Mulher, né? Que ganhou as ruas, né? A gente já esteve aqui a doutora Karen, fizemos uma entrevista com ela com essa camiseta, fez muito sucesso. O problema é que todo mundo pede uma camiseta, a gente tem poucos exemplares. Depois foi feita uma nova remessa, né, até a Caixa de Benefícios da PM. A Coronel Maria Costa também apoiou o projeto, fez uma doação substancial de camisetas, né? Inclusive, o nosso podcast, né, nessa edição, nesse ciclo de entrevistas, recebe o apoio da nossa querida Caixa de Benefícios da Polícia Militar. A gente manda um grande abraço justamente pela Coronel Maria Costa, sempre tem abraçado essa pauta também. Então, seja muito bem-vinda, doutora. Obrigada pela oportunidade de estarmos aqui mais uma vez. É essa a nossa missão aqui. A pauta da mulher, eu tenho que estar próxima da Secretaria de Segurança Pública, da Saúde, da Educação, da sociedade civil. Só assim a gente vira um pouco essa questão da violência e a gente traz outras pautas. Então, assim, essa movimentação, nós conseguimos ampliar mais 145% o alcance das nossas redes sociais, é justamente trazendo isso, trazendo responsabilização e responsabilidade de todos. Então, graças a Deus que a gente está nesse caminho. Às vezes não é nem a velocidade, e sim rumo. Então, a gente tem trabalhado muito com rumo, com diagnósticos, para a gente colocar políticas públicas efetivas. Não, a gente percebe isso, né? O trabalho incansável da senhora à frente da secretaria, o Instagram bombando, né? Na última vez que a senhora esteve aqui, nós fizemos alguns cortes e tivemos uma excelente audiência no nosso canal. Isso é uma prova inequívoca que essa pauta, essa temática interessa a todos, né? E é importante. Um outro aspecto que eu gostaria de mencionar em relação à gestão da senhora, não que nas outras gestões também não acontecesse, mas é muito claro e evidente essa parceria que a senhora tem falado, daquilo que o nosso secretário, né, doutor Sandra Velar, que a gente manda um grande abraço, é um grande defensor dessa pauta. Inclusive, toda reunião que tem, ele sempre faz questão de pontuar essa necessidade e carinho especial nessa atenção à Secretaria da Mulher e também nos nossos projetos e nas nossas ações voltadas à tutela e proteção da mulher, né? A palavra convence, o exemplo arrasta. Eu e o secretário Sandro, a gente demonstra muito isso. Quase todos os dias nós nos falamos. Vou fazer alguma entrevista, a gente alinha, pega informação, porque essa pauta a gente tem que ter muita responsabilidade. Porque quando você fala, você verbera vários exemplos que vão a rede social tem esse poder. E alguém está escutando ali, e essa informação tem que ser muito fiel aos fatos. Então, assim, a gente tem que colocar transparência nas nossas ações, justamente para a gente colocar e dar credibilidade à sociedade, à mulher, para procurar ajuda, para saber que nós estamos aqui preparados, estamos com um diagnóstico para poder fazer aquilo que realmente vai funcionar. Então, a gente tem trabalhado muito isso, e eu tenho encontrado as portas abertas de todas as secretarias, do governo mesmo. Essa é uma determinação do nosso governador Ibanez, da nossa vice-governadora Celina Leão, trabalhar a transversalidade do tema. Então, assim, sem vaidade, eu quero que funcione. Eu quero que a mulher se sinta protegida, eu quero que a gente tenha orgulho de estar na nossa capital. Hoje a gente depara com alguns índices que ainda não nos assusta, mas nós vamos virar essa página.
E é interessante isso que a senhora falou, né, doutora Gisele, porque nenhuma pasta isoladamente vai conseguir resolver o problema, né? É justamente essa intercomunicação, esse trabalho conjunto envolvendo a todos, e a gente percebe isso no secretariado, uma união muito grande e auxiliando o outro naquilo que é a sua função, o seu papel, sem vaidade, porque é importante isso, né? Importante é o bem maior, né, que é a proteção à mulher. Então isso fica muito claro e perceptível, né? E nessas ações coordenadas que a gente percebe, a senhora sempre sendo uma visita muito aproximada na Secretaria da Mulher, e isso é muito importante, né? Isso. A segurança pública, desde quando a gente começou aqui, ela nos dá as diretrizes, os diagnósticos, são pessoas, essa câmara técnica que vocês falam, esse painel do feminicídio lá, quero mandar um abraço aqui, né, ao nosso doutor Zago, que está sempre nos passando informações de forma precisa, e aí a gente faz esse diagnóstico e cria políticas públicas. Né, a questão do órfão do feminicídio baseou nesse diagnóstico, que a gente deparou com órfãos ali e o Estado tem que atuar. E hoje a gente tem um programa, acolher eles e elas, onde a gente dá um benefício, né, um salário mínimo por criança. A gente não queria nenhum órfão do feminicídio, mas nos deparamos com essa realidade. Então o Estado tem atuado, né, com essas crianças para amenizar esse sofrimento. Essa fala da senhora falou em relação aos estudos é muito importante. Eu sou um grande defensor, né, da ciência policial, ou seja, é uma ciência transdisciplinar em que a gente pega emprestado o conhecimento que é produzido na ciência política, na economia, nas ciências jurídicas, na antropologia, na sociologia. A gente precisa entender a dinâmica do crime, do criminoso e de fenômenos, né, como a gente tem percebido a questão do feminicídio e da violência doméstica, que é um crime muito complexo e que a polícia sozinha ela não vai conseguir resolver. Às vezes a gente até entende esse clamor da sociedade quando acontece um caso ou outro, né? A imprensa, a gente entende isso, há uma cobrança dos órgãos da Secretaria da Mulher, da Secretaria de Segurança Pública, da Polícia Militar e Polícia Civil, a gente compreende. Mas é importante que a ciência, né? E acabou aquele tempo, né, doutora, eu fiz isso porque quis. Não, a gente tem que explicar para a sociedade por que a gente está se conduzindo sob determinadas condições e formas, né? Explicar para a sociedade a complexidade que é a questão do feminicídio e da violência doméstica. A gente tem a Câmara, né, que estuda e acompanha e monitora. A gente tem uma estatística muito interessante que nos diz muito. E a gente busca auxílio, né, na criminologia, na antropologia, como eu falei, na sociologia, no direito, para tentar entregar respostas adequadas, né? Isso. Como você falou, a gente tem nesse diagnóstico, com certeza, qual que é o perfil. O feminicídio, ele não escolhe classe social, ele não escolhe local, mas a gente sabe onde está a maior vulnerabilidade. Então, qual a cidade que está com maior índice? Qual que é a faixa etária da violência doméstica? Então, assim, através desses dados que tem lá, a gente vai procurando políticas públicas. Nos deparamos que a dependência econômica é uma vulnerabilidade, que a mulher pensa muito em sair desse ambiente de violência doméstica, pensa nos filhos, quem vai cuidar dos filhos. Então, por isso que a gente tem voltado, que como a minha missão, enquanto Secretaria da Mulher, é trabalhar a prevenção, nós temos voltado muito à questão da capacitação, colocar essas mulheres no mercado de trabalho. Então, a gente tem feito um trabalho entendendo. Também eu cheguei à Secretaria da Mulher, aí eu fui à Casa da Mulher Brasileira e uma senhora falou assim, eu fiz 12 cursos. Ótimo, mas ela não estava empreendendo e nem estava no mercado de trabalho. Então a gente tem que buscar entender o que o mercado está precisando. Exemplo, eu fiz uma parceria com o IFB, que eu estou dando lá na Casa da Mulher Brasileira o curso de cuidador de idoso, que o mercado está precisando. Eu fiz também o curso de recreação. Hoje em dia, os restaurantes têm a brinquedoteca. Então, são essas monitoras que vão estar lá nesse espaço Kids. Então, assim, a gente tem que voltar a empregabilidade para o mercado. A moda da beleza, alongamento de sobrancelha, design de sobrancelha, alongamento de cílios, cabeleireira, manicure. A gente também tem voltado as mulheres também, corte e costura, justamente para a gente fazer o empreendedorismo, a capacitação e a orientação, a informação, que é essa que a gente tem disseminado. Olha como é que é interessante. É justamente olhando para os números, né, que a gente vai perceber. Por exemplo, se tem um horário mais específico, um dia da semana
em que esses números de violência doméstica, esses registros, ou até, infelizmente, casos de feminicídio acontecem, e, obviamente, a polícia ela vai ter um cenário desenhado e vai poder, né, estabelecer mecanismos de acompanhamento, monitoramento e até visitas, né, em locais previamente estabelecidos. E também percebendo a questão da revitimização e também dos casos de violência doméstica e de feminicídio em que a vítima não procurou o Estado, né? Então aí vem as campanhas e eu percebo, né, até a própria campanha que a Secretaria da Mulher, não só essa, mas várias campanhas têm sido feitas, utilizando inclusive os meios de comunicação. A senhora sempre está, né, sendo entrevistada justamente levando essa mensagem para que as mulheres denunciem. Por quê? Porque os números revelam que muito do que tem acontecido não chega ao Estado, e o Estado, obviamente, por não saber o que está acontecendo, não tem como agir, né, doutora? Isso. A denúncia salva. A gente tem acompanhado aí, a gente tem visto que aquela mulher que procura ajuda, aquela mulher que denunciou, que tem a medida protetiva, ano passado 80% das medidas protetivas foram cumpridas. Então a gente entende que o Estado tem funcionado. A gente tem que atingir aquela faixa das mulheres que ainda não procuraram ajuda, ou porque também não sabem que estão passando por violência. Por isso que a gente precisa levar para as escolas, para as igrejas. A gente tem trabalhado justamente isso para mostrar que a violência, ela dá os sinais. O feminicídio, a violência doméstica, é da segurança, você sabe que o incêndio nunca começa grande. Tem o sinal. Então, a gente precisa disseminar esses sinais e fazer com que a mulher procure ajuda. E outra coisa, a gente fala muito isso, até assim, que você escuta um som alto, você chama a polícia. Você escuta uma mulher sendo agredida, você não chama a polícia. Então, a gente precisa envolver a sociedade. Então, assim, a gente precisa estar atento aos sinais. Que começa com o quê? Com palavras, com empurrão, e só vai aumentando. Essa campanha do não ao covarde foi justamente para a gente colocar a sociedade para pensar que uma piadinha machista, uma palavra, vai começando, a gente tem que fazer tolerância zero. Tem que ser tolerância zero ao machismo, às piadinhas. E quem tem que estar isso? Homens e mulheres. Essa pauta tem que ser colocada na mesa de bar, tem que ser colocada na igreja, tem que ser colocada na escola, que só assim a gente vai mudar uma sociedade, um pensamento que ainda é misógino e machista. E, doutora Gisele, é importante essa fala da senhora, né? E a gente percebe essa preocupação da senhora na prevenção. Eu vejo que a senhora é muito preocupada nessa prevenção, e isso é importante, né? A gente precisa ter um trabalho muito forte nas escolas, né? Na infância, na adolescência, fazendo a criança, o adolescente perceber desde muito novo, a menina e o rapaz, esses atos, né? Uma fala, né? Um grito de um menino com a menina, é a questão de um empurrão, de uma piadinha. Então, quando você, pai que está nos assistindo aqui, educa o seu filho, o menino, para respeitar a menina na escola, estabelecer limites, quando você educa a sua filha também, para estabelecer limites para com o menino, porque é desses pequenos gestos, né, de muito novo, e que não há uma atenção especial ou uma conversa mais elaborada dos pais, que a gente vai cessando essa violência que tende a se agravar na fase adulta, né? Eu falo muito isso. Mãe, cria o menino e a menina do mesmo jeito. Menina quer jogar futebol, ela vai jogar futebol. Menino quer chorar, ele vai chorar. Menino pode ajudar em casa. A gente precisa falar isso. E como você falou, a menina que começa a ter um relacionamento com o rapaz, ele já pega a sua rede social e já inibe alguma coisa na sua rede social. É uma violência. A violência não está longe. E ela começa assim, com esses sinais, desde a sua adolescência e vai crescendo. Por isso que nós, mães, pais, a gente tem que ensinar os nossos filhos a ter uma nova geração, uma nova percepção, o respeito. Respeito, atenção
e educação. Só assim a gente vai ter uma nova sociedade. E aí eu vou vir aqui e vamos falar sobre mulheres em espaço de poder, mulheres no empreendedorismo, mulheres na política. É essa a nossa pauta. Mas enquanto isso, a gente precisa combater esse mal, que é esse machismo, essa sociedade misógina. Não, e é importante também, até essa semana eu tive a oportunidade de dar uma palestra no Colégio Santo Antônio, sobre a questão do bullying, do cyberbullying e da alteração legislativa que tornou, né, o bullying como crime, né? Inclusive passando a responsabilidade para aquelas crianças e adolescentes que hoje, né, a depender do tipo de brincadeira que ela tem no ambiente escolar ali, e hoje a gente tem inteligência artificial, que hoje você consegue simular a voz, você faz qualquer aplicativo de celular, você monta cenas, você coloca a foto de um colega. É o cuidado que eu estava falando com as crianças, né? De uma mensagem que uma coleguinha passa para outra, que um coleguinho passa para outro, referente a outro colega. Aquela mensagem é para ele. Ele só pode repassar aquela mensagem se houver autorização. Então começa nesses pequenos detalhes, né, de piadas em relação à menina, a falas, né, que de certa forma são preconceituosas. Então, quando você começa a trabalhar e modular com as crianças no espaço escolar para que aquelas coisas não aconteçam, com certeza você vai educando o filho, preparando para que no futuro não seja nenhum autor, né, de violência e nenhuma vítima. Exatamente. Então, assim, são ações. A Secretaria da Mulher trabalha com ações curto, médio e longo prazo. Repressão é preciso, que a gente tem trabalhado junto com a Secretaria de Segurança. Médio prazo, campanha de conscientização, informação, levar quais são os tipos de violência, e a gente tem intensificado. E a longo prazo é essa mudança de geração, que a gente só vai conseguir quando toda a sociedade abraçar e procurar saber informação e procurar a criar uma nova sociedade que começa dentro da escola, que começa nas igrejas, que começa em uma feira. Então, assim, a gente tem intensificado essas informações, colocando diversas campanhas para a gente envolver toda a sociedade, porque é difícil você colocar um policial em cada casa. Mas não é difícil você formar um novo cidadão. Então, a gente precisa cada vez mais levar informação. Então, essa é a nossa missão enquanto Secretaria da Mulher, trabalhar essa prevenção. Eu tenho percebido, doutora Gisele, assim, que tem mudado, sabe? Eu acho que também esse esforço de campanhas, né, era muito, assim, você ouvia muito falar, briga de marido e mulher não se mete a colher. Até na polícia a gente percebia uma certa resistência que foi sendo criada para o policial, porque às vezes o que acontecia, doutora Gisele? Às vezes o policial, ele atende uma ocorrência envolvendo violência doméstica. Geralmente o policial chega num cenário de uma mulher às vezes agredida, né? Às vezes até sangrando, e o policial ele precisa ter um controle que é difícil ter numa situação como essa. Às vezes ele toma até que não é o adequado às dores da mulher, e ali ou o marido está embriagado, está muito violento, e nessa contenção, né, o autor da violência doméstica ele sofre alguma lesão. E geralmente, às vezes, uma situação ou outra, né, ele passava a responder um processo, e às vezes até a própria mulher que era vítima testemunhava contra esse policial. Então foi criando, ao longo do tempo, um certo receio do policial em agir em situações como essa, né? E dentro daquela falsa percepção de que briga de marido não se mete a colher, do vizinho que às vezes, olha, vai intervir e depois cria uma inimizade com o vizinho, e depois os dois vão ficar numa situação boa e às vezes se arruma um inimigo. Só que a sociedade, de um modo geral, através das campanhas e a gente vendo os números aumentar, eu acho que a sociedade hoje ela começa a entender, peraí, eu vou pagar um preço por intervir, posso até perder a amizade do meu vizinho, eu posso até ele depois voltar e retornar com ele, mas o meu papel, a minha obrigação é não ter participação num feminicídio, porque eu fico imaginando, e eu acho que algumas pessoas já devem ter passado por isso, de ter percebido uma mulher gritando, não ter agido, não ter denunciado, não ter ligado para a polícia, e no outro dia de manhã aquela mulher estar morta. Agora eu fico imaginando o peso na consciência que esse indivíduo vai ter, sabendo que poderia operar numa situação e evitar uma morte. Então acho que é isso que a gente tem que ficar atento,
independente, passar por cima dessas questões, né, de vou arrumar uma inimizade com um colega, né, vou me envolver numa situação que não é muito adequada, que é me envolver num conflito entre duas pessoas, mas o bem é a proteção da vida, né? As pessoas têm que pensar muito no próximo, sabe? A sociedade precisa mais, o mundo precisa ser mais solidário. E às vezes você tem que colocar que ali é uma mulher, é uma mãe, é uma filha, e que a violência, ela atinge muito mais do que a própria mulher, atinge toda a família. Então a gente tem que procurar, sim, meter a colher, denunciar, porque só assim a gente vai virar essa página. E procurar informação também, incentivar. Às vezes eu falo, estava em medida protetiva e mesmo assim sofreu violência. Não, funciona. Por isso que a gente precisa. Caso de polícia, violência, 190. Denúncia anônima, 197. Quero informação para saber onde eu posso buscar, quais os equipamentos. Atendimento à mulher, 180. Quero saber sobre Lei Maria da Penha, sobre os meus direitos. Defensoria Pública, 129, Ramal 2. A gente tem que divulgar, disseminar essas informações e falar que mulher, acredite. Você não está sozinha. Procure ajuda, que só assim a gente vai mudar essa página. Olha, esse ponto que a senhora falou é importantíssimo, né? Essa integração dos três poderes, executivo, legislativo e judiciário. E eu digo isso porque a gente, por exemplo, para a Secretaria de Segurança realizar um monitoramento de uma mulher, há necessidade de uma medida protetiva, há necessidade do juiz expedir. Então, às vezes, nem todos os integrantes e partícipes do sistema conhecem o que, por exemplo, a Secretaria da Mulher tem para oferecer na proteção da mulher, o que a Secretaria de Segurança Pública tem. Inclusive, nós teremos um evento na Secretaria de Segurança Pública dedicado aos magistrados, no sentido de apresentar para eles, né, o que a Secretaria pode oferecer, mas obviamente depende de uma determinação judicial, né? Então, é interessante também envolver o legislativo, né, e a gente tem percebido a feitura de legislações, obviamente mais no plano federal, mas também no plano distrital, de acolhimento, de proteção. E é essa união de esforços entre os três poderes, né, para que a gente possa superar essa dificuldade. Você está falando aí, é uma pauta que a gente tem abraçado muito, a gente trabalha muito em harmonia. Eu fui chefe de gabinete da atual vice-governadora Cília Leão por 3 mandatos. A gente sabe a importância dos legislativos, de você aprovar a lei e eu do lado de cá, que o meu compromisso é implementar, regulamentar. Tanto é que essa lei do órfão do feminicídio foi da Câmara Legislativa que a gente implementou, é importantíssimo. E algo que nós vamos aprovar esse semestre também é que se cobrem em concurso público o PDPM, né? Que é o Plano Distrital de Política Pública para a Mulher. Interessante. Tem que ser cobrado, porque eu sou professora. O aluno fala assim, professora, vai cair na prova? Não, não vai, não estuda. Vai cair na prova? Aí estuda. Então a gente precisa disseminar essas informações, e a Brasília é uma cidade de concurseiro, e a gente precisa que caia no edital, que caia na prova. Veja bem o que caiu no Enem, né? A questão da política, da questão da política pública, da invisibilização do trabalho doméstico, que é invisibilizado. Então já começou, a gente precisa colocar todo mundo para pensar nisso, né? Quantas mães aí que ficam nesse trabalho, que eu falo que lugar de mulher é onde ela quiser estar. E é tão importante a gente valorizar essa política pública, é tão importante a gente perceber essa invisibilização que é o trabalho da mulher, né? Então, assim, por isso, cada vez mais a gente precisa colocar em concurso público, colocar em provas, colocar no currículo e conversar na mesa de bar, em igreja, eu falo muito isso. E por que não nos concursos? Então, assim, você está falando da legislação, porque é uma portaria. E como é um ato infralegal, a gente quer que seja estabelecido através de uma lei. É importante socializar o conhecimento e a informação, né? E a senhora falou a respeito da Secretaria de Educação. Eu estive em uma reunião na Secretaria de Segurança envolvendo profissionais da educação e veio essa questão do assunto de que alguns alunos que, né, são identificados como, entre aspas, problemáticos,
quando se percebe que, às vezes, a origem dos problemas desse aluno estão naquilo que ele presencia dentro de casa, caso de violência doméstica. E a gente sabe como o professor, ele sabe muito do que acontece com seus alunos, né? Então, quando a senhora falou isso, e a senhora como professora sabe muito bem, então, e a gente já começa a perceber essa articulação e essa preocupação da Secretaria de Educação. Como é que a gente vai articular Secretaria de Segurança Pública, Secretaria da Mulher, Secretaria de Educação, Secretaria, né, de Saúde, para que a gente possa fazer um atendimento para além daquilo que é minha obrigação precípua, né? Então, quando a gente tem esse olhar sistêmico, todo o secretariado falando a mesma língua, aí as coisas começam a surtir resultados, né? Eu tenho uma parceria muito grande com a professora Eva, secretária de Educação, com a doutora Lucilene também da Saúde. A saúde está presente hoje na minha Casa da Mulher Brasileira, que eu faço a questão do planejamento familiar. A gente precisa, tem um dia da semana que a gente faz a questão de colocação de DIU, prevenção, que a gente precisa cuidar da saúde da mulher e da questão da educação. Eu tenho ido diversas regionais de ensino, tive agora na regional de ensino lá de Taguatinga com o professor Murilo, levando essa mensagem. A gente vai intensificar essas campanhas também nas escolas, porque a gente tem que, como você falou, levar essa informação principalmente para as escolas e para os gestores, para eles saberem também quais são os equipamentos públicos, se identificar, saber aonde orientar, onde que a Secretaria da Mulher pode atuar. A gente tem, tanto na Secretaria de Educação quanto na Segurança, eu sou professora, sou do quadro da Secretaria, estou no GDF há muitos anos, e às vezes a gente não sabia, eu não sabia de muita coisa que a Segurança tem, de muita coisa que a Secretaria da Mulher tem, então por isso que a gente precisa disseminar essas informações e trabalhar em rede, como você falou, trabalhar em rede para a gente conseguir ter a porta de entrada e a porta de saída. Então, assim, essa é o nosso caminho, esse fluxo precisa muito, muito ser disseminado. Uma outra pauta que eu também participei no evento, a senhora estava presente, sim, daquele projeto, acordo de cooperação com a Uber, que era um outro grande problema que a gente tinha, né, da Polícia Militar e da Polícia Civil, no sentido desse acolhimento à mulher após o atendimento na delegacia, né? A senhora pode falar um pouquinho também dessa parceria, porque o colega, né, as pessoas que estão nos acompanhando, às vezes eles não têm noção do que o Estado tem feito, né, para auxiliar, né, a mulher vítima de violência. É porque existe esse protocolo, a mulher está na delegacia, aí o policial militar tem outras ocorrências, o policial civil está fazendo seu trabalho ali de fazer o registro, e depois? Quem vai levá-la para casa? Como é que vai ser? Claro, risco, a gente tem a casa-abrigo, né? Existe um protocolo que é a casa-abrigo, onde ela está em risco. Programa Viva Flor, ela vai sair com um telefone celular, com um aplicativo. Então, são vários protocolos, mas a opção também, que a Uber colocou esse voucher, esse vale, para ela também retornar, ir para algum local, ou para casa, ou para algum local que ela queira ir. Parece que é mínimo, mas às vezes são ações dessa que fazem com que ela se sinta mais acolhida, porque muitas mulheres não têm dinheiro nem para passagem, para ir fazer uma denúncia. A gente sabe que existe a denúncia online, mas a gente sabe também que muitas têm dificuldade até de escrever, então assim a gente precisa cada vez mais fazer esse acolhimento. E uma coisa que a gente tem feito muito também, nós criamos o programa Mulher nas Cidades. O que é a Mulher nas Cidades? Até junho, nós vamos percorrer 12 cidades, nós vamos ficar uma semana nessas cidades, levando 7 eixos, que é informação, saúde, segurança, a gente leva também questão da empregabilidade, e aí a gente está levando esse tipo de saindo dos gabinetes, saindo de trás das 4 paredes e levando essas informações. A gente identificou que a mulher tem uma tripla jornada, e se a gente ia só um fim de semana, ela tem mais dificuldade, então a gente está a semana toda. Quero ver a sua audiência grande e acompanhe as nossas redes. Somente no mês de março nós vamos estar no Paranoá, Itapuã e em Ceilândia.
E até junho a gente vai estar nas 12 cidades. Então a gente quer depois aqui você compartilhar também para a mulher saber que ela pode procurar também um tipo de empreendedorismo que a gente está fazendo, alongamento, isso que eu falei, alongamento de cílios, design de sobrancelha, corte e costura. Lá na cidade estrutural nós vimos umas senhoras lá fazendo aplicação no pano de prato. E aí até a nossa vice-governadora falou assim, Cora Coralina, ela publicou o seu livro aos 75, o seu primeiro livro aos 75 anos de idade. Então, se alguém virar para você que você não está na idade, mostre para ela que, pelo contrário, a idade está muito ligada à mente. Eu conheço muitos jovens idosos e muitos... Então, assim, a gente precisa levar esses serviços, como você tem falado, de prevenção para as cidades. Então, a gente tem ido também, a Segurança Pública tem ido com a gente também, levando conscientização, informação. Nós fizemos uma parceria com a Polícia Rodoviária Federal, um termo de cooperação técnica, que hoje a Polícia Rodoviária Federal também vai estar na nossa rede de proteção, que eles abordam muitos veículos, eles vão estar levando informação também. E aí eles vão fazer também um curso de autodefesa, que também é importante, a autodefesa. Então, assim, são essas ações que a gente tem feito. Levar os equipamentos para perto da população, trazer novos parceiros e fazer com que nossos serviços tenham credibilidade. E a credibilidade passa muito por isso, né? Por esse acesso e esse acolhimento. Então, a gente tem tido, graças a Deus, alguns resultados positivos. E essas parcerias são muito importantes, né? Essas parcerias públicas, privadas. O terceiro setor, ele é participativo, é importante que a comunidade ela interaja, né? E o Estado tem proporcionado isso, né? No caso da Secretaria de Segurança Pública, os Conselhos Comunitários de Segurança, que o doutor Sandro ele tem fortalecido, né? Exemplo da gestão anterior, que era uma grande mais-valia que ele tinha, e ele está fazendo isso na atual gestão. Então, o Conselho Comunitário, ele é uma importante entrada junto à comunidade para a gente trabalhar essas pautas e para abrir porque a sociedade, o terceiro setor tem muito a contribuir, né? Como eu falei, a Coronel Maria Costa lá na Caixa de Benefícios se sensibilizou, fez a impressão de várias camisetas, houve distribuição, e a gente tem vários empresários que podem auxiliar, né, o poder público para que a gente possa ampliar o alcance, né? É só assim, alcançar. A nossa Coronel Maria Costa, o nosso neto da Agência Alto. Sim, também fez a campanha. Até na próxima eu vou vir com a camiseta do neto, lá da Agência Alto. Eu também tive parceria também com o Sindicato das Farmácias, os farmacêuticos também aqui que soltaram, também fizeram essas camisas. A gente tem conseguido abraçar essa causa. Inclusive, antes de ser secretária da Mulher, eu fui secretária de Esporte, e a Federação de Futebol, na final feminina de futebol, o ingresso era absorventes, porque a gente acredita muito na dignidade menstrual, que é uma pauta que a gente tem trabalhado. E aí, nós convidamos várias escolas, e os meus assessores estavam com essa camisa, de não ao covarde. E aí a gente falava assim, diga não ao covarde. E aí um menininho, tia, o que é covarde? Ele perguntou isso pra mim. Aí eu peguei e falei assim, é aquele que agride uma mãe, um filho que agride a mãe, um marido que agride a esposa, com palavras, com agressão. Isso é ser um covarde. Ah, tia, então eu sou não um covarde. Você entende que a gente precisa levar isso em todos os ambientes, para o campo de futebol, para as igrejas, para as escolas, para a gente ter uma nova geração e envolver toda a sociedade, como você mesmo disse. E às vezes somente o nosso canal, a gente comunica muito aqui, a gente precisa, por isso que eu fiz a campanha Mulher Não Se Cale, que eu levei para o metrô, para a rodoviária, porque a gente tem tantos afazeres que às vezes a gente não vai buscar informação. Por isso que se a mulher não vai à informação, a informação tem que ir até a mulher. Então a gente tem que fazer nessas campanhas, nesses painéis de academias. Eu fiz uma parceria também agora com as academias de ginástica, que tem aquele televisor e eles também
estão colocando essa campanha. Então, assim, você que está nos escutando, qualquer meio que você tiver, ou um salão de beleza, que a gente também vai levar um protocolo para o salão de beleza. Que fica no elevador. No elevador. Nos ajude a divulgar essa informação, nos ajude a salvar vidas. Então, assim, nos acione, porque a violência, ela não escolhe horário, ela não escolhe local. Então, a gente precisa que cada um faça a sua parte. E é importante essa participação de todos os setores envolvidos, né, na defesa e na proteção da mulher. E, secretário, a gente e aí, assim, até peço para aqueles, como a doutora Gisele está aqui pela segunda vez, nós temos um episódio com ela lá no início do nosso podcast. Então, para aqueles que quiserem conhecer a caminhada, uma caminhada brilhante, né? Não só como professora, mas na administração pública, e a secretária não caiu de paraquedas nessa função, já foi secretária de esporte. Então, quem quiser, assista a primeira entrevista, que foi muito boa, teve uma excelente audiência. Então vocês vão poder conhecer um pouco mais da doutora Gisele, embora eu ache difícil, porque ela é bem presente aí nos meios de comunicação e nas redes sociais. Então, mas fique à vontade aí para revisitar, né? E a gente percebe até como evoluiu, né? A gente está falando aqui de vários, até para não ser repetitivo, né? Na primeira entrevista que a doutora Gisele já falou de vários projetos, várias ações, projetos e programas, e a gente percebe que essa pauta só tem se ampliado, né, doutora? A gente já teve a inauguração da segunda Casa da Mulher, não foi? Não, hoje a gente teve... Não, a gente vai ter inauguração de 4 casas da mulher brasileira. Mas o que a gente está inaugurando são o Espaço Acolher. Sim. O Espaço Acolher, que é o espaço para os autores de violência doméstica, para a família, porque a gente precisa... Não existe uma política pública efetiva de apoio à mulher se a gente também não colocar o homem na discussão. Excelente. Então, esse Espaço Acolher também vai servir para a gente levar informação aos homens, com grupos reflexivos, com orientação, com atendimento psicológico, assistente social, pedagogos, para estar a serviço também dessa nova política de acolhimento e de orientação aos homens. Para além das Casas da Mulher. Além das Casas da Mulher Brasileira. Elas estão localizadas aonde, doutora Gisele, para quem não... Isso, a Casa da Mulher Brasileira completa funciona hoje em Ceilândia, e nós vamos ter mais 4 casas, 2 na região sul, que é Sol Nascente e Recanto das Emas, e 2 na região norte, que é São Sebastião e Sobradinho 2. Sem, obviamente, deixar de falar das delegacias, das 2 DEANs, né? Exatamente, em parceria com as 2 DEANs, que uma na Asa Sul e outra em Ceilândia. E a gente quer muito a DEAN 3 em Planaltina. A gente tem trabalhado, né, muito por isso. Até para estar mais próxima da população, embora a gente, né, a população é importante saber que toda delegacia... ela recebe a mulher, né? Obviamente, essas delegacias especializadas vão dar um atendimento muito mais especializado para a mulher, né? Isso. A senhora falou aí a questão dos homens, né? E até a gente aqui, antes de iniciar a nossa fala, eu estava falando para a doutora Gisele que quando a gente está em algumas reuniões, até já falei isso aqui no nosso podcast, que é o puxão de orelha que a gente tem que dar nos nossos colegas aí do sexo masculino, que é participar, né? Quando a gente vê algumas pautas, algumas reuniões voltadas aos interesses da sociedade, né? A luta e defesa da sociedade de modo geral e não só da mulher, a gente percebe ainda uma participação muito diminuta dos homens, né? Envolvidos nessas causas. É importante o homem ele se envolver, né, efetivamente nessa pauta. No caso da Secretaria de Segurança Pública, a gente já tem um programa há muito tempo, né, que atende, inclusive eu já tive a oportunidade de conversar com colegas que frequentaram um curso após se envolver em caso de violência doméstica na Secretaria de Segurança Pública e que tem dado um resultado muito interessante a respeito no trabalho com esses homens que já foram autores de violência doméstica. E uma outra questão, e aí a gente só tem elogios a essa iniciativa da vice-governadora Celina, no sentido de determinar, né, a oferta de curso para todos os profissionais de segurança pública no âmbito do programa Ressignificar. Inclusive, eu estou muito feliz porque eu sou um dos responsáveis por uma disciplina que é comunicação não violenta, escutativa e mediação de conflitos. Vai ser lançado em breve esse curso para todos os profissionais
e numa iniciativa muito importante para que a gente possa levar esses profissionais da segurança pública, para que eles possam tomar conhecimento, obviamente a maioria já sabe, mas relembrar das legislações que abarcam as mulheres, como eu falei na questão da comunicação não violenta, da escuta ativa, para que essa mulher ela não sofra uma revitimização nos espaços em que ela possa frequentar. Então a gente percebe esse olhar muito atento, né? A vice-governadora Celina Leão está muito envolvida também nessa pauta de proteção da mulher, né? Eu acho que e essa parceria da senhora com a Celina, né? Eu vi até uma postagem que a senhora colocou recentemente aí com várias fotos, né? Uma amizade de longo tempo, né? Uma sintonia muito grande e a Celina Leão, ela tem trabalhado muito dessa pauta, né? É uma pauta que a gente trabalha há muitos anos, não é da agora, ela passou pelo Legislativo por 3 mandatos, foi procuradora, não existia a Procuradoria Especial da Mulher na Câmara Legislativa, foi na gestão dela que a gente implantou. Hoje a gente já teve até a procuradora, agora é a Deise Amarilho, ela passou também pela Câmara Federal, foi também representante da bancada feminina. Então, por onde ela passou, ela levou essa pauta. E eu sempre, como estive ao lado dela nessa pauta, a gente tem construído muitas políticas públicas baseado nessa experiência que a gente teve no Legislativo, e hoje a gente está no Executivo, a gente está implementando. Então, assim, realmente a gente, ela até fala, né, desde a juventude ela foi secretária de Estado de Juventude na época do Roriz, então desde dessa época que a gente tem trabalhado junto e tem aprendido como e o que fazer para a gente tornar um país, uma sociedade melhor, né? Então a gente tem essa missão aí. E secretária, e uma outra questão do empoderamento, né? De fato, né? A mulher, quando ela obviamente não é só a mulher que está na dependência, né, do autor do fato, que é vítima, né? A gente sabe que existem várias dependências, que não é só econômica, tem a dependência emocional, a dependência psicológica, né? Mas a questão econômica, ela é muito forte, né? Então a gente ainda percebe que muitas mulheres estão em condições de violência porque encontram-se, querendo ou não, imbricadas economicamente, com filhos, né? E não conseguem ter essa caminhada. Então, quando a gente vê no poder público, tem a Casa da Mulher de Acolhimento, a gente percebe uma série de iniciativa, também da iniciativa privada, no sentido de levar conhecimento. Eu mesmo até estava comentando com a senhora aqui antes de iniciar, a gente vai ter até aqui, né, a gente, no nosso ciclo de entrevistas, as colegas de Planaltina, que tem um trabalho muito interessante de empoderamento feminino a partir do empreendedorismo. Então, essa rede de empoderamento da mulher em todos os sentidos, né? E até tivemos aqui a presença da nossa comandante-geral, Coronel Ana Paula, e uma das questões que a gente suscitou aqui, e que é fato, né, que geralmente as primeiras colocadas dos cursos de formação de oficiais na polícia e de praça são mulheres. A gente também comentou que a gente participou de algumas solenidades de encerramento de curso, inclusive cursos de ações táticas, né, de policiamento com cães, que são cursos mais pesados, em que dos 3, 2, no mínimo, o primeiro colocado, ou pelo menos 2 dos 3 eram mulheres, né? E a gente tem percebido a própria presença da senhora no secretariado, a gente tem secretárias mulheres, a gente tem a nossa vice-governadora, né, que é uma batalhadora, e a gente tem vários exemplos hoje no Executivo, no Judiciário e Legislativo de mulheres fortes, empoderadas, que têm dado exemplos, né? Eu até, quando eu encontro com a nossa comandante Ana Paula, eu falo, né, que eu tenho o maior orgulho Coronel Mônica também, né? de pertencer, né, a uma unidade da federação, um estado único no país que tem a primeira comandante mulher do Bombeiros, que é a nossa coronel, né, nossa comandante Mônica, e hoje pela segunda vez a PM sendo comandada por uma mulher, também que lutou muito por estar onde está, que é a nossa comandante Ana Paula. E aí eu tenho certeza que várias meninas hoje sonham estar nas forças policiais, porque, como eu falei, a palavra convence, o exemplo arrasta. Então, assim, a gente precisa ter mais mulheres nesses espaços mesmo, e o governo federal tem abraçado, não só no discurso. Nós temos importantes secretarias aqui, que temos mulheres à frente, que na educação, na saúde,
Na Sejus, né, nós temos também a nossa procuradora, né, a doutora Ludmila. Então, assim, são pessoas que realmente buscaram, estão nesse espaço de poder para poder fazer a diferença. E nem precisava dizer isso, né? Mas não entraram na cota, né? Porque é mulher, né? E quem conhece a Coronel Ana Paula, que foi um grande desejo, já acompanhava a carreira dela, já assim, já era público e notório que ela seria no momento adequado a nossa comandante-geral, Coronel Mônica, né? Um exemplo de profissionalismo, sempre uma presença muito cativa ali na Secretaria de Segurança Pública. Então são mulheres que não chegou por conta da cota, né? Chegaram porque são excelentes profissionais e o exemplo são essas entregas, né? Grandes nomes, grandes mulheres, né? Mas a gente precisa de muitas cotas ainda. A gente precisa trabalhar algumas cotas que são importantes. A gente tem essa questão de cotas para as mulheres serem candidatas. A gente tem a questão de cotas também do financiamento de partidário. A gente precisa ainda trabalhar essas cotas até um dia a gente chegar. A gente não quer ser mais, a gente quer a igualdade. Falando em cota, né, a gente está acompanhando aí essa questão da análise jurídica, né, das cotas para as mulheres nas polícias, né? E aqui no Distrito Federal a lei regra que são 10%, houve a discussão, né? Então a gente tem acompanhado isso no Brasil inteiro, esse debate, essa reflexão, essa análise sobre a participação das mulheres e a gente tem inúmeros testemunhos. A própria Coronel Ana Paula que já esteve aqui e ela defende essa ampliação porque é importante e necessário. Eu já dei aqui vários testemunhos, né, da minha felicidade em trabalhar com grandes mulheres e ao longo da minha carreira, se eu pudesse estabelecer, eu fui muito mais assessorado pelas mulheres e grandes mulheres trabalhando comigo. Então eu só tenho algo muito positivo a falar sobre elas, né? Então, dentro da segurança pública, a gente, embora o ethos do policial é um ethos guerreiro de combate, de enfrentamento à violência e criminalidade, mas os números revelam que 10% apenas do trabalho da polícia é voltado à questão do tratamento do crime. 90% é ação de pacificação social. E aí a mulher, ela tem uma capacidade de resolver conflitos, de se colocar no lugar do outro, né? Uma capacidade de empatia que nós homens temos uma certa dificuldade. Então, é justamente esse equilíbrio, e a mulher, eu não tenho dúvida que ela vai contribuir muito, tem contribuído e pode ampliar a sua contribuição a partir da ampliação do número das mulheres, né, nas polícias. Como é importante a participação das mulheres, a gente tem trabalhado para essa, com certeza, por essa conquista, e a gente vai conseguir essa alteração, né? Inclusive, o último concurso foi um exemplo sobre isso, né? Que a gente quer já aumentar a participação das mulheres na própria PM, né? E doutora Karen, ou doutora Gisele, nós tivemos aqui a presidente doutora Karen, né, que era da DEAN 2, e a gente estava conversando, e até por estudar mediação de conflitos, eu percebo que é muito importante essa questão do profissional de segurança pública, de todos os partícipes que entram em contato com esses casos de violência doméstica, embora a gente saiba que você não pode mediar, a própria lei Maria da Penha veda e proíbe a mediação, né, o emprego da 9.099. Então, é um crime que tem que ser tratado como crime. Mas eu até aqui, conversando com a doutora Karen, e era algo que eu já tinha percebido nos meus estudos, até no doutorado, que boa parte do trabalho em que, até numa delegacia da mulher, é efetuado não só pelo delegado, mas pelos agentes, ele está muito mais adstrito em apoiar essa mulher a situações que não caracterizam crime propriamente dito, mas são circunstâncias marginais à temática do crime, mas que há um suporte muito grande do delegado, da delegada, do agente, de orientar essa mulher, assim como do policial militar quando se defronta uma situação. E a gente tem o projeto, no caso da PMDF, o Provid, né, que faz esse acompanhamento, para além daquele crime que aconteceu, que a lei Maria da Penha determina que sejam adotadas as providências legais, mas essa preocupação para que aquela mulher não seja vítima novamente,
há que se ter um entendimento que daquela violência tem outras vítimas, é o dano colateral, às vezes de um idoso, de uma criança que participou daquele cenário de violência e que precisa de um acompanhamento do Estado, né? Então, o foco, obviamente, é a mulher que sofreu a violência, mas o Estado ele também precisa se preocupar com os demais atores, né? Inclusive o homem, né? Para que ele não pratique novamente aquele fato, né? A Secretaria da Mulher, e até pela fala da senhora, eu percebo que tem esse olhar mais amplo, né, de tentar enxergar e de perceber que o impacto daquela violência ele vai se dar no campo da saúde, como a senhora falou, na questão no campo da educação, porque essa criança que experiencia o pai bater na mãe, ou que percebe violência em casa, ela vai ter problemas na escola também. E também vai ter problemas no campo da segurança pública. Essa criança que presencia a violência dentro de casa, não quer dizer, e a gente tem inúmeros casos que comprovam isso, né? Porque a criança cresceu vendo o pai bater na mãe e ele era vítima também, não é por isso que ele não vai fazer o mesmo. Às vezes ele vai replicar o mesmo, né? A mesma ação do pai também vai ser né? Então, esse olhar sistêmico é importante e amplo que a gente tenha para o caso da violência doméstica, para evitar feminicídio, casos, né? Novos casos de violência doméstica e de feminicídio. É uma engrenagem, né? Como você falou, né? É um problema que vai afetando várias escalas, né? Desde a saúde mental, desde das menções em escola, é uma engrenagem. Então, assim, não tem como a gente falar e coibir essa violência doméstica se não trabalhar toda a sociedade. Na Secretaria de Segurança Pública, até estava falando para a senhora, hoje mesmo cedo, nós tivemos uma reunião e a gente estava dando essa questão do nosso centro de operações e tentando, e não é a primeira reunião que eu participo, são várias, né, que a gente participa, porque às vezes a sociedade ela tem uma percepção de que o Estado não está bem aí para o problema, e muito pelo contrário, né, isso envolve várias pautas, várias reuniões. Pouco tempo que eu estou na secretaria, eu já participei de muitas reuniões em que esse tema foi levado à mesa e se discutido, obviamente, dentro do âmbito de atuação da Secretaria de Segurança Pública. Como eu estava falando aqui antes da gente entrar no ar, a própria questão de como a gente vai priorizar o atendimento, né, no 190 para a mulher que está sofrendo uma violência. Ela vai entrar na fila normal ou você vai priorizar aquela ligação? Agora, como é que eu vou identificar? Eu vou fazer uma análise prévia de casos ou de mulheres que já são alvos, já fizeram denúncia, e aí eu tenho como identificar o número dessa mulher. E aí a gente vem toda a questão do uso da telemática, né, das comunicações, da inteligência, né, e a gente tem evoluído muito, a gente já percebe até o Viva Flor, né, do botão do pânico, a gente tem a questão do monitoramento, né, dos agressores, que a Secretaria já faz, né, e intercomunicada com Polícia Civil, com Polícia Militar, com o Centro de Operações. A gente tem, até agora, já tem estudo, né, de sair do celular e ir para o relógio, que também é uma forma. Então, a gente tem um aparato tecnológico, a gente tem a ciência que sempre tem sido colocado na mesa análises para a gente perceber como a gente pode ampliar esse nível de proteção para a mulher, né? A tecnologia tem que ser utilizada para inteligência artificial, para a gente fazer análise dos dados, a gente também tem que usar ao nosso favor para proteção. Então, o Viva Flor, esses aplicativos, a gente realmente, a política de segurança pública e de proteção à mulher, ela não pode estabilizar, ela tem que estar sempre em movimento, sempre buscando, e essa orientação, onde está dando certo, a gente vai buscar. Então, assim, a tecnologia tem muito, a gente precisa trazer mais academia. Você que é um estudioso, você sabe que às vezes a gente não tem muita bibliografia, muita referência científica, então a gente tem que trazer também academia para estudar, dissertações, a gente tem que incentivar muito isso, a tecnologia ao nosso favor, trazer também
A Covid trouxe isso também. Teve muita coisa que a gente tem que falar assim, teve coisas ruins, mas teve coisas positivas, que são a questão da gente utilizar mais a internet, a inteligência, a imagem, através desses aplicativos. Então, assim, a gente tem que cada vez mais trazer a tecnologia ao nosso favor. E, secretário, a gente já falou dessa pauta na nossa entrevista passada, eu já falei aqui até com o secretário Sandra Velar, e é importante a gente mencionar, porque passar para a sociedade, né, porque às vezes a mídia, ela está fazendo o papel dela, ok, né, mas ela gosta de vender notícia, né, e às vezes passa para a sociedade, né, e às vezes, infelizmente, né, até tem se trabalhado, né, porque às vezes sai uma matéria atrás da outra e parece que aquilo, né, promove até uma reverberação e começa a acontecer casos, né, vários casos em cadeia, né, e a sociedade, de maneira geral, fica preocupada. Se a gente analisar os números, né, de 2017, sempre tenho falado para cá, nós tivemos a redução de 1/3 do número de homicídios. E na mesma proporção nós tivemos um aumento no caso de feminicídio. E não é no DF, eu estou falando em nível nacional. Como a gente tem percebido que esse fenômeno, infelizmente, tem acometido países, inclusive, muito pacíficos, né? Já mencionei aqui Portugal como um país muito pacífico, né? Está entre os 3 países mais pacíficos do mundo, e a gente ainda percebe um número elevado de violência doméstica. Então, a mulher ela sofre dessa violência em todo o mundo. No Distrito Federal, a gente tem casos, a gente tem esse plantel de ações, projetos e programas que o Estado e a sociedade têm procurado fazer o seu melhor para que a gente diminua esses números. Então, quando a gente bate aqui o martelo e tem repetidas vezes mencionado que o Estado ele tem que se preocupar e muito com essa questão, que a sociedade, obviamente, cada morte de uma mulher causa comoção e tem que causar, porque é uma vida, né? O ideal era que a gente não tivéssemos nenhum caso, mas é importante também dizer que essas questões, essa violência não tem acontecido só no Distrito Federal, porque às vezes a gente fica ilhado numa bolha e fica muito preocupado achando que o Distrito Federal, né, isoladamente, né, tem tido muitos casos de violência doméstica e feminicídio. Não, infelizmente é uma realidade no mundo, né? Realmente é um dado que a gente tem tido muita atenção sobre a criminalidade, o homicídio ter diminuído e a violência doméstica, o feminicídio ter aumentado. Então, mais uma vez eu falo, a gente tem que mudar essa percepção de que a mulher é propriedade do homem, de que a mulher ela é submissa ao homem, e a gente só vai mudar quando a gente fazer primeiro o que a gente está fazendo, é a ação coercitiva, mas também a questão da conscientização, cada vez mais envolver toda a sociedade, que a gente vive num mundo misógino, machista, e aonde a gente tem que começar a fazer tolerância zero desde o início, desde essas pequenas atitudes, como é um controle de amizade que o homem tem da mulher, não deixar a mulher visitar a família, a menina que começa já a ter a sua rede social sendo inibida. Então, assim, essas ações é que a gente vai mudar uma nova sociedade. E aí, por isso que a gente precisa cada vez mais que a gente tenha esses canais de comunicação e as pessoas se preocuparem, as pessoas estarem mais atentas e buscar informação sobre quais são os canais, aonde pode procurar ajuda. Só assim a gente vai virar essa página e com certeza, infelizmente, o Distrito Federal, a gente tem esse caso, mas infelizmente é o Brasil, é o mundo. Doutora Gisele, muito obrigado. Felizmente o tempo é curto, né, por depositar, né, confiança nesse projeto. Como eu disse, esse é o primeiro programa, né, de 4 episódios que a gente vai fazer dedicado ao mês da mulher. Hoje, dia 8 de março, Dia Internacional da Mulher. Obviamente a gente não precisa não precisa só estar falando dessa temática no dia de hoje, tem que ser nos 365 dias do ano, a gente sempre tem que levantar essa pauta que é muito importante. Então, muito obrigado, doutora, por estar aqui mais uma vez no podcast Opinião Segura. Eu que agradeço, com certeza a gente tem que falar dessa pauta de violência, mas a mulher é muito mais do que isso. Então, a todas as mulheres, a mensagem de Cora Coralina, que é aquela que a gente tem que
mover as pedras e plantar flores. Então, a vocês, todas as mulheres, parabéns. Com certeza a gente vai viver num mundo melhor. Muito obrigado, doutora Gisele Ferreira, nossa secretária da Mulher. E esse foi mais um episódio do podcast Opinião Segura, uma iniciativa do canal Última Ratio, e contou com o apoio da editora Última Ratio, dos estúdios da B2 Move e também da Caixa de Benefícios da Polícia Militar do Distrito Federal. Um forte abraço a todos e até o próximo Opinião Segura.